Nós escutamos no relato da criação a missão que o homem recebeu do Senhor Deus de cultivar e guardar a criação. Nós vimos ainda a necessidade que o homem sentiu de uma companhia, fazendo assim Deus a mulher, para que os dois se completassem. Ish e Isha. Essas duas palavras hebraicas que traduzidas significam homem e mulher, humano e humana. Hoje nós precisamos nos debruçar sobre o primeiro olhar da mulher, sobre a figura masculina, de onde ela foi tirada. Os dois são tão semelhantes, mas ao mesmo tempo tão diferentes. O homem e a mulher se observam atentamente. Logo, o homem enxerga na mulher aquilo que ele nunca viu em outra criatura. Ele encontrou ali uma pessoa, igual a ele. Nem superior, nem inferior. Não é superior porque não foi tirado de um fio de cabelo. Não é inferior porque não foi tirado do dedinho do seu pé. Mas os dois são iguais, porque a mulher foi tirada de uma costela do homem, na altura do coração. Os dois corpos são bem diferentes. O do homem é mais anguloso, mais robusto. O da mulher, mais cheio de curvaturas. Nós precisamos olhar aqui as graças de ser homem e de ser mulher, que, apesar de terem semelhanças, são diferentes. Hoje debruçaremos o nosso olhar e nos dedicaremos um pouco mais na graça de ser homem. Você já se perguntou se ser homem é uma graça ou uma desgraça? Vamos sair à descoberta de Ish, em uma busca da graça de ser homem. Olhando para a anatomia masculina, nós poderíamos chamar o homem de seu flecha. Um pouco mais de atenção nos permitirá enxergar 3 flechas masculinas. Elas são como se fossem 3 dotes divinos para que o homem possa cumprir as suas missões. A primeira flecha é a flecha do corpo masculino. O corpo do homem ele se parece com uma flecha pela sua configuração natural, pela sua força. O físico do homem tem muitas vezes uma constituição mais vigorosa que o físico da mulher. Isso não depende do continente, não depende da origem, nem da cultura, muito menos da educação que o homem recebeu. O homem dispõe dessa força para proteger aqueles que são mais frágeis. A sua anatomia, nesse formato de flecha, que nós podemos perceber, é por causa da sua força. E essa força dedicada, como eu disse, a cuidar daqueles que são mais frágeis. Uma outra flecha na constituição masculina é o seu órgão genital, que na posição ereta tem também o formato de uma flecha. E aqui eu não preciso descrever em detalhes. O órgão genital masculino ele tem uma extraordinária capacidade de gerar vidas, fabricando os espermatozoides que irão ao encontro do óvulo feminino, como flechinhas rumo ao alvo. É uma fábrica tão potente que numa única ejaculação pode liberar entre 20 e 150 milhões de espermatozoides, gerando assim vida. Uma outra flecha na constituição masculina é a sua psicologia. O homem, no geral, é aquele que gosta de ir para a frente. O homem ele é inclinado a planejar, decidir, realizar. O homem gosta de pensar no futuro, naquilo que ele poderia fazer, nos meios a serem adotados para chegar nos seus objetivos, tendo em vista um futuro próximo ou distante. O conjunto das 3 flechas manifesta a extraordinária coesão do ser masculino, que o torna capaz de exercer todas as suas missões. Tendo fixada a nossa atenção para a constituição masculina, vale a pena fazer a ligação entre as 3 flechas e as 3 funções recebidas do Deus Criador pelo ser humano: guardar a vida, guardar a lei e dar nome às coisas. Para guardar a vida, o homem recebeu a beleza da força física, cultivada para vencer a vida.
O Novo Testamento amplia essa nossa visão, revelando a imagem do bom pastor. Ser guardião quer dizer para o homem exercer autoridade, fazer crescer a vida e favorecer a liberdade autêntica aos outros, pelo dom de si mesmo, pelas suas capacidades. O homem é convidado a colocar a sua sabedoria e a sua força física a serviço da proteção dos outros, a proteção da vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como nos diz o Evangelho de São João. E ele dá a vida pelas suas ovelhas para protegê-las, guardá-las e salvá-las. Eis a missão do homem. Jamais prejudicar, muito menos destruir, como acontece às vezes em situações trágicas que levam à morte o fruto de um casal. Uma segunda missão do homem é guardar a lei. Ish recebeu a capacidade de arrastar os demais para um lado bom. Ao homem, Deus confia este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, terá que morrer. Não queira experimentar o mal, porque se fizer o mal, irás morrer. Nós somos convidados a guardar a lei, tanto a lei divina como a lei humana. Seguir a lei para vivermos bem. Uma outra missão que o homem recebeu, a terceira, foi a de dar nome às coisas e aos filhos. Ish recebeu o gosto de poder analisar o que é cada coisa, de saber a natureza e a finalidade de tudo. Você que é pai, tem a missão de dar nome aos seus filhos, mas não somente no dia de ir no cartório registrar, mas muito mais no sentido bíblico da palavra, de fazer com que o seu filho se torne de verdade o que o seu nome revela. Que graça que quando o pai, tomando do seu tempo e das suas energias, se interessa pelo seu filho. Convida ele para um diálogo pessoal, acompanha nos estudos, faz ele se sentir de verdade importante, reconhecido, fazendo assim com que o seu filho se torne responsável, sendo o pai também responsável. A este acompanhamento paterno cabe transmitir a consciência de ser gente, convidando seu filho a ser melhor todos os dias e cada vez mais ao longo dos anos. Ainda dentro da graça de ser homem, se faz necessário que nós conheçamos o processo de excitação sexual, que é muito parecido com qualquer outro processo de desejo sensível. O processo de excitação sexual ele é muito semelhante ao que acontece na busca de outros prazeres que nos são oferecidos. Tomemos, por exemplo, o caso do chocolate, que encontrado presencialmente ou por foto, também o sabor ou o odor nos faz lembrar. A excitação é uma questão de memória. Sem memória, nenhuma reação é possível. Por exemplo, desde a infância nós comemos bolo de chocolate. Nós integramos muito bem esse cheiro, esse sabor e esse prazer quando nós comemos. Uma imagem de um bolo que nós vemos na televisão, na internet, no celular, ela volta à nossa memória e nós não vamos conseguir resistir muito tempo até corrermos para a geladeira para procurar aquele bolo que nos foi remetido. É o mesmo para a nossa sexualidade. Filmes, imagens, músicas, escritos eróticos, eles vão facilmente nos atrair e provocar uma excitação sexual. Como nós estamos falando do processo de excitação masculina, ou de um processo de excitação, como falamos atrás, é interessante perceber que um processo é feito de etapas. E dentro do processo de excitação masculina, a primeira etapa é o olhar. O homem ele é facilmente atraído em seu olhar, diferente da mulher que vai ser atraída pela percepção de sons. Para fazer uma reflexão sobre o olhar do homem, nós podemos ver como funcionam as propagandas visuais na televisão, na mídia. Quando se vai fazer uma venda de uma cerveja, geralmente ela é associada à figura de uma mulher,
geralmente loira, com um vestido bonito, apertado, uma garrafa que tem o formato do corpo da mulher. Para vender um carro, por exemplo, vão associar também uma mulher com uma roupa de uma cor parecida daquele carro. São coisas que atraem o homem. Então, a primeira etapa do processo de excitação masculino é feito pelo olhar. O segundo vai ser a imaginação e a memória, pois essas do homem são facilmente invadidas. A partir da visão direta da realidade ou de uma representação, a imaginação ela se anima para levar a pensar naquilo que pode acontecer, o que ele pode fazer naquela situação. A memória do homem ela se enche, pode ser por um vídeo, por uma imagem, e isso pode acontecer até mesmo durante o sono, em sonhos. A última etapa do processo de excitação masculino se chama de ereção do órgão genital. O órgão genital ele vai ficar ereto por um mandato do cérebro. O cérebro vai mandar um sinal ao órgão genital, onde vai se encher de sangue e ficar na posição ereta. Isso já está associado dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, a uma relação sexual, que ali vai acontecer uma penetração, logo depois a ejaculação. Muitas vezes acontece a masturbação, que é uma simulação da relação sexual e que também podemos entender que é uma situação de pecado, mas que é uma situação errada para o homem, porque o homem foi feito para ter essa relação junto com a mulher e não de modo egoísta, sozinho, por meio da masturbação. Nós vimos que na constituição do homem, tanto no seu corpo, no seu órgão genital, na sua psicologia, ele é associado a uma flecha, onde ele sempre está inclinado a ir para frente, a tomar decisões, ele tem uma força física um pouco maior, ele tem uma robustez. Mas essa força física, esse ser inclinado para frente, não deve ser usado como sinal de esmagamento ou como sinal de dominação. Mas o homem é convidado a ser o guardião, o homem é convidado a ser pai, o homem é convidado a cuidar da mulher, a cuidar da sociedade. Vivamos a graça de ser homens, a graça de poder cuidar, a graça de ter essa missão tão bonita de sermos pais, de vivermos essa paternidade cuidando uns dos outros.